Olá, amigos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini, esse aqui é o meu canal, onde toda semana a gente fala um pouquinho de psicologia, mas essa semana eu vou falar sobre um assunto diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre mim mesmo, eu vou fazer um pouco da minha apresentação aqui. Muita gente me pergunta por que que eu me tornei psicólogo, quando que eu tive essa ideia, como que é ser psicólogo, entre tantas outras coisas. Pois bem, nós estamos em abril de 2022, estou com 49 anos de idade, me formei em 1999, então estou partindo para o 23º ano de formação profissional. Mas eu nem sempre quis ser psicólogo, né? Quando criança, estudei no Colégio Assunção, um colégio particular de São Paulo, mas eu era bolsista. Então a minha avó, que pagava a metade, né, uma parte, acho que não era nem metade do colégio para mim, e o meu primeiro sonho de infância foi ser bombeiro. Houve um pequeno incêndio no prédio onde eu morava e depois daquilo eu vi os bombeiros, eu achei aquilo sensacional, né? Então o primeiro sonho de infância era ser bombeiro, que obviamente não deu certo e claro, nem tive mais esse interesse no começo da adolescência. Né? Já no colégio, já fazendo o colegial, no começo lá do tempo que a gente chamava de primeiro colegial, acho que hoje é ensino médio, eu tinha o sonho de ser jornalista. Inclusive, quando eu estava no segundo ano do colegial, eu fui fazer aquele vestibular de treineiros, né, e acabei fazendo para jornalismo. Fui muito mal. Aliás, eu não era um grande aluno no colégio. Eu era mais ligado em fazer esportes, bater papo, conversar, não era dos mais estudiosos. E eu tinha alguns amigos, principalmente uma amiga chamada Cecília, que era minha melhor amiga na época, e a gente conversava muito. E ela também é psicóloga. Hoje ela me falou: Você é muito bom para ouvir. E eu coloquei aquilo na cabeça, eu fui entender um pouco mais sobre psicologia. E aí, quando eu estava efetivamente me formando, eu já tinha decidido que psicologia seria a minha primeira escolha. Então, quando eu fiz o vestibular, eu fiz a primeira opção para psicologia, a segunda para jornalismo. Não passei na USP, não seria possível, mas eu passei bastante bem na Unip, na Universidade Paulista. Fiz lá os meus 5 anos de faculdade, que na verdade foram seis. Em virtude do trabalho, eu virei gerente de setor do Carrefour. Eu acabei tendo o meu ano de 1996 comprometido, porque tinha plantões, tinha que ficar um dia por semana à noite, até 10 horas da noite, para fazer o fechamento. E aí era completamente impossível perder um dia de aula por semana. Acabei trancando por um ano a faculdade. No ano seguinte, eu continuei como gerente de setor, mas aí na parte de informática, e mesmo tendo que muitas vezes voltar da faculdade para o trabalho, eu consegui concluir o curso e bastante bem. Muito diferente do que eu fui na escola, na faculdade eu era um bom aluno, eu fui um aluno bastante bom. Claro, com a ajuda das minhas amigas queridas, que nos trabalhos de grupo sempre conseguiam arrumar um tempinho no sábado, até mesmo no domingo, porque eu trabalhava todo dia, então era corrido, mas foi um período muito bom. Na adolescência era um menino meio rebelde, né? Tinha lá os meus cabelos compridos, morei com a minha avó e com a minha tia há muito tempo, mas uma das coisas que eu nunca tive foi a pretensão de querer curar a mim mesmo na faculdade de psicologia, que é um erro que muitas pessoas cometem, né? Achando que ao invés de procurar um psicólogo, vão fazer a faculdade para cuidar de si mesmos. Tanto que quando eu comecei a faculdade, no primeiro ano, a gente tinha 3 classes na parte da noite com mais de 100 alunos, 102, 103, 101, e a gente acabou o curso no quinto ano, a formação, com uma classe só e com algo em torno de 60, 70 alunos. Muita gente desiste no caminho quando percebe que a faculdade é para você ser bom para os outros e não para si mesmo. Claro que a psicologia é fundamental. Me ajudou muito como pessoa. Né? Quando a gente se conhece melhor, quando a gente entende um pouco melhor os nossos propósitos, fica muito mais fácil lidar com a própria vida. E esse é um dos fundamentos do trabalho na psicologia. É, eu me apaixonei por psicologia na faculdade, mas mesmo assim
foi muito difícil entender as divergências que eu tinha, particularmente com algumas das linhas principais, principalmente com a psicanálise voltada para Freud e com até mesmo algumas partes da teoria de Jung. Assim, quando eu encontrei em um bimestre a teoria de Rogers, o humanismo, a empatia, aí eu entendi por que eu estava fazendo faculdade e eu entendi qual seria o meu destino dentro da psicologia. Então foi uma coisa assim muito, muito interessante. No quinto ano, na formação, tive bastante sorte nos meus atendimentos eles serem completos. Muitos pacientes que procuram as clínicas acabam desistindo no meio do caminho, acabam tendo dificuldade de continuar as sessões, enfim. E eu peguei uma paciente no mês de março, fui com ela até dezembro, e o meu adolescente também era atendimento em dupla, a gente pegou ele no começo do ano e conseguiu continuar o atendimento até o final do ano. Então foi tudo muito bom, me ajudou muito nessa parte. Me formei, continuava trabalhando no Carrefour como gerente de informática, saí de lá em abril de 2000, pouco tempo depois de ter me formado, e não tinha condição de criar meu consultório. Vim para Guarulhos, que é onde eu moro hoje, para trabalhar numa empresa de informática. E acreditem, né, eu não sou só psicólogo, eu trabalho muito com ICMS, com impostos, parte fiscal. Conheço muito bem a parte de tributação do estado de São Paulo. E trabalhando nessa empresa de informática, e eu sou muito grato ao meu grande amigo Elias, que me ajudou a fazer os dois trabalhos. Trabalhava na parte de informática de impostos pela manhã e fazia os meus atendimentos à noite. Então, comecei os atendimentos. Posteriormente, abri minha empresa de recursos humanos com o próprio Elias como sócio. E aí, trabalhei com a minha parte de psicologia e recursos humanos e fazendo atendimentos. Em 2008, fui obrigado a parar um pouquinho os atendimentos, porque a demanda do trabalho na parte de ICMS estava muito grande, estava fazendo com que eu não conseguisse dar conta de tempo. Até que eu voltei a começar a atender em São Paulo, no Espaço Natureza do Ser, aos sábados. Aí em 2016 eu acabei fazendo um acordo com o Elias para continuar só na parte comercial da Tecnal, que é essa empresa que faz o trabalho de impostos, e voltei a atender durante a semana. E aí eu estou atendendo normalmente até agora. Quais são as coisas boas de ser psicólogo, né? É você ajudar o outro, você ver que você pode, com o seu conhecimento, com o seu estudo, com a sua ciência, ver outras pessoas mudando, melhorando de vida. E não há nada mais gratificante do que você dar alta para um paciente ou de você ter um feedback positivo dele, né? Você ouvir o paciente falar, poxa, eu estava esperando chegar o dia do atendimento, ou nossa, depois do atendimento eu já me senti muito melhor. Enfim, tem uma série de coisas que fazem com que você se sinta muito bem. Claro que também tem as partes negativas, né? O paciente que acaba desistindo das sessões por falta de compatibilidade, por problema financeiro, por problema de tempo, e você vê aquele trabalho incompleto e fica pensando, poxa, estava indo bem, estava evoluindo, poderia ter sido melhor. Mas no frigir dos ovos é muito importante, é muito interessante e eu sou muito grato por conseguir fazer esse trabalho, ajudar essas pessoas e principalmente ter satisfação pessoal e profissional no que eu faço. Tá bom, pessoal? Essa é uma pequena parte da minha história. Eu achei interessante passar isso para vocês. E, né, vocês tendo algum outro assunto interessante, alguma pergunta para fazer, alguma curiosidade que vocês ainda tenham, deixa as perguntas aqui no YouTube e a gente vai respondendo e vai gravando os vídeos na medida do possível. Tá bom? Grande abraço para vocês, espero vocês na semana que vem. Ótima semana. Tchau, tchau.